O despertar da consciência. Eu percebo que muitas das pessoas falam por aí do despertar da consciência. Mas quando fala desse despertar, as pessoas também não falam de como alcançar esse despertar. Ou quando fala de uma maneira que ninguém consegue compreender. Aí se transforma o despertar em uma coisa mística. Ah, é algo espiritual, é algo que só é algo místico. Não é mesmo? Não é assim que as pessoas pensam por aí, que vê o despertar? Só que eu digo pra você, não é, o despertar não é algo místico. Na verdade, o despertar da consciência tem a ver com a prática da rotina, tem a ver com o seu dia a dia. Se você não desperta a sua consciência, você sofre com a vida. Se você quer ter domínio sobre a vida, você precisa despertar a sua consciência. O despertar da consciência não tem a ver com uma vida mística ou com alguma coisa espiritual. Claro, o despertar da consciência ela promove sim uma conexão mais profunda espiritualmente, mas não, o despertar não é espiritual. Na verdade, o despertar tem a ver com uma sabedoria em lidar com a vida. Tem a ver de você ter domínio sobre a vida. O despertar da consciência ele te promove uma sabedoria onde você começa a não ter mais dificuldade com a vida, onde você não sofre à toa. Porque enquanto você estiver preso no condicionamento do mundo, as ilusões do mundo, você vai estar com problemas. Você vai criar muitas dificuldades para a sua vida. Você vai ter que lidar com muitas coisas. E aí, você precisa despertar sua consciência para que você lide com a vida de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila e muito mais sábia, parando de ter desse olhar místico. O despertar da consciência não é algo esotérico, é algo na prática, é uma coisa que você usa na prática, na vida cotidiana. Ou você desperta a sua consciência, ou você sofre com a vida. É isso que o despertar da consciência ele te proporciona. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Guilherme Rodrigues e, como eu sempre digo, o despertar da consciência, a evolução é algo infinito. Você tem sempre algo para despertar, você tem sempre algo para mudar, tem sempre algo que você precisa revelar, tem sempre uma maneira mais profunda de ver a realidade. Então é uma coisa infinita. O processo da evolução é um degrau, né, que a gente vai percorrendo e é infinito. Mas o despertar que a humanidade tanto precisa é o despertar que promove a saída, a libertação da matrix humana. E o que é a matrix humana? A matrix humana é onde fica, é o inconsciente coletivo. É onde estão os condicionamentos, todos os condicionamentos e sofrimento que você vê do mundo. É o padrão Matrix, é o padrão inconsciente coletivo, todo aquele sofrimento que vem com ansiedade, escassez, o sentimento de incapacidade, como se você fosse um fraco, você não tivesse a capacidade de promover uma mudança na sua vida, que você é pequeno. Todos esses sentimentos vêm da matrix humana. E se você não buscar se libertar dessa matrix humana, do inconsciente coletivo, você vai continuar arrumando mais problemas para sua vida, né? Todos esses problemas que você já tem veio da matrix humana, mas se você continuar a não buscar o despertar da consciência, você vai continuar alimentando cada vez mais problema para sua vida. Com um sentimento de infelicidade, escassez, você vai perceber que você vai estar preso muito no sentimento de escassez, incapacidade, como se você fosse fraco, pequeno, como eu já bem falei aí, como eu bem destaquei, vai te deixar preso na matrix humana se você não buscar o despertar da consciência. A matrix humana, a gente percebe que ela te ilude com o sofrimento. Você fica tendo cada vez mais e mais sofrimento. Você fica preso no sofrimento. E a matrix humana também, ela te proporciona, ela te deixa preso em um loop de uma vida que nunca vai te levar a lugar nenhum.
A matrix humana, ela condiciona as pessoas a viver uma rotina onde você nunca vai sair dela, vai continuar preso nela, e ainda mais você vai perceber que essa rotina ela não te leva a lugar nenhum. Na verdade, ela te deixa preso, gerando cada vez mais sofrimento, mais problema para sua vida. Que você pensa que a vida é somente pegar, comer, trabalhar, depois dormir ou ficar com a família, aí depois repete todo esse ciclo novamente, comer, descansar, né? Ficar com a família, trabalhar e depois torna o próximo ciclo, o próximo dia a mesma coisa. Você não acha que a vida é muito mais profunda do que isso? Você acha que viver nessa vida, nessa rotina, levando desta maneira, não é algo muito infeliz? Você não sente de verdade? Olha para o seu coração. Perceba, dá uma olhada no seu coração. Você não acha que esse tipo de rotina não tá te levando a lugar nenhum? Você não sente algo verdadeiro? Você não sente que você está vivendo algo verdadeiro? Você não sente como se você estivesse vivendo algo dos sonhos, um objetivo do sonho, uma realização dos sonhos? Mas eu falo pra você, a vida é muito mais profunda do que viver nessa rotina que não te leva a lugar nenhum. Essa rotina só vai te deixar preso, condicionado ao sofrimento. Agora eu vou dar mais exemplos práticos de condicionamentos da matrix humana. A matrix humana e as religiões prega como se você fosse incapaz, como se você fosse fraco, como se você fosse pequeno, como se você fosse incapaz de mudar o sistema, de como se você fosse incapaz de transformar a sua realidade. As religiões e como a matrix humana vende como se você fosse uma criatura pequena, como se você fosse uma criatura pecadora, uma criancinha bem pequena, como se você não tivesse poder, como se você não tivesse poder de fazer nada, de mudar a sua realidade. Isso eles vendem, claro, né? É claro que eles vão vender essa visão porque eles não querem que a vida, que as coisas mude. Ele não quer que o sistema mude. As religiões, tanto a matrix humana, o inconsciente coletivo, não quer que as coisas mudem. Por isso que ele vende essa ideia de que o humano é fraco, o humano é pecaminoso, o humano é pequeno. Eles vendem essa ideia porque se você se empoderar, se você se determinar a buscar aquele seu objetivo, aquele seu sonho, se você seguir a sua essência divina, se você seguir a sua alma, o seu Deus interno, vai mudar o mundo, vai mudar o sistema, esse sistema condicionador, esse sistema de sofrimento. Quando você buscar, quando você se determinar a isso, se empoderando, buscando a sua essência, buscando a sua alma, você vai perceber que você vai ter mais poder interno, vai ter uma chama grande internamente, que você vai mudar tudo. Você vai ter poder tanto para mudar o sistema quanto para mudar o seu sistema, o seu padrão limitante, aquilo que te limita, aquilo que está te condicionando, aquilo que está te prendendo de você alcançar uma boa vida, uma vida incrível. Porque olha só, o mundo vende como se você fosse incapaz, mas quando na verdade dentro de você tem uma chama gigantesca com imensos potenciais que estão ocultos dentro de você. Então por isso que você precisa buscar se libertar desse padrão inconsciente coletivo e começar a ativar esses dons, esses talentos dentro de você, para sair desse condicionamento, desse sofrimento da matrix humana. Você precisa se libertar. E um outro exemplo também, um outro condicionamento também, ela faz você se sentir uma ovelha negra, ela te faz você se sentir um extraterrestre, como se você não pertencesse à Terra, como se você não fosse da Terra, como se você não pertencesse a este lugar, por causa que você quer buscar os seus sonhos, para você seguir aquilo que você sente.
faz você parecer maluco quando você deseja seguir aquilo que você sente, quando você quer seguir um sonho, um objetivo. Olha só, a Matrix humana, ela te faz parecer maluco, um doido por querer buscar prosperidade, por querer ter equilíbrio emocional, por querer parar de sofrer com a vida. Olha só que loucura, né? É como se fosse normal você ter escassez na vida. Como se fosse normal você ter problemas emocionais. Como se fosse normal você ter problemas mentais. É claro, você não precisa ficar se exigindo muito, mas o que eu tô querendo dizer é que para a Matrix humana é normal você ter imensos problemas. É normal você ter ansiedade. É normal você ter depressão. Esse inconsciente coletivo, é normal você ter isso. Só que saia dessa ilusão. Não é normal, não. Você tem que buscar uma nova vida. E se o mundo te julga como um extraterrestre, não ligue. Busque aquilo que você sente. Continue buscando aquilo que você sente, porque tem pessoas também que sente essa chama dentro de si mesmo. Essa vontade de buscar algo novo. Essa vontade de buscar o equilíbrio emocional. Essa vontade de buscar a elevação da consciência. O despertar deste mundo condicionado. Como eu sou um grande exemplo aqui, e como também muitas pessoas assistem esses vídeos aqui porque sente isso. Muitas das pessoas estão cansadas desse condicionamento, dessa ilusão que o mundo fica pregando, que as religiões ficam pregando. E aí começa a buscar coisas diferentes. Então eu digo pra você, não se limite, não vai pela manada, não siga a manada da Matrix humana, porque se a manada cair no buraco, você vai junto. Se todo mundo tá sofrendo, você vai sofrer junto. Você vai ter muito problema na vida. Por isso você precisa buscar o seu despertar da consciência, se libertar desse condicionamento da Matrix humana. Já imaginou o quanto poderoso você poderia ser se você não ligasse, parasse de depender da aprovação dos outros, daquilo que o outro fala, do condicionamento dessa Matrix humana, parasse de depender dos condicionamentos da Matrix humana? Já imaginou o quanto de coisa maravilhosa que você poderia ter na sua vida? Então, tudo isso faz você sofrer demais. A Matrix humana ela te faz sofrer demais. Mas tudo isso pode mudar. Tudo isso pode ser diferente a partir do momento que você muda o seu sentimento. Quando você busca mudar o seu sentimento, porque o sentimento diferente gera uma vida diferente, gera uma realidade diferente, entende? Não tem como você ter uma vida diferente, alcançar o seu despertar da sua consciência, se você continua preso em sentimentos negativos, se você continua preso nos mesmos sentimentos de antes. Para uma nova vida, precisa de posturas diferentes, precisa de uma nova maneira de você interagir com o mundo. Sentimentos diferentes geram uma vida diferente, geram uma interação diferente que faz gerar uma vida transformada, uma consciência transformada. Então, você tem que compreender que o seu sentimento, ele traz uma vibração, ele emite uma vibração, e essa vibração faz você se conectar com as coisas no mundo, mas faz você se conectar coisas no mundo que seja semelhante àquele seu sentimento. Então, olha só, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Se você tem até fácil de saber o que você está atraindo para sua vida, do que a sua vida vai se preencher, do que está acontecendo na sua vida através de observar o seu sentimento. Se você está cultivando desequilíbrios emocionais, medo, raiva, culpa, dó, ódio de alguém, todos esses sentimentos negativos, fica fácil de saber o que você vai atrair para sua vida quando você olha para o sentimento. No caso desses sentimentos negativos, você vai se conectar com todos os problemas do mundo, com todo o sofrimento do mundo e vai atrair a sua realidade. Vai materializar a sua realidade, sabe por quê? Porque é semelhante ao seu sentimento.
Todos os problemas, as escassez, vai ser atraído para você porque é semelhante a esse sentimento. Agora, se você busca sentimentos diferentes, busca ter sentimentos elevados, sentimentos positivos como o amor, como a paz, a calma, a serenidade, quando você busca uma elevação dos seus sentimentos, o que você vai atrair do mundo vai ser o semelhante, vai ser tudo o melhor da vida. Você vai atrair o melhor da vida quando você muda o seu sentimento. Na verdade, isso até é uma comprovação até da física quântica. A física quântica ela já nos comprovou. A vibração é algo que há em tudo que existe no universo. Tudo que existe no universo é vibração. Tudo que existe no universo é frequência. E aí, como que tudo no universo é vibração, tudo que existe é vibração, o seu sentimento ele vai vibrar de uma certa maneira que vai se conectar com aquilo que está vibrando na certa maneira. E aí vai se conectar e vai atrair para a sua vida. Então você precisa compreender que o sentimento é uma coisa de extrema, mas de extrema importância. Se você quer alcançar o seu despertar da consciência, o que você precisa trabalhar também é o seu sentimento. Olha só, preste atenção. O que você precisa fazer, tudo pode ser diferente na sua vida quando você se liberta de tudo aquilo que te faz mal na sua vida, de tudo aquilo que te prende, que te condiciona, das coisas que geram sofrimento para você. Então, uma coisa que eu falo para vocês, o que você tem que buscar é se libertar de tudo aquilo que te faz mal, de tudo aquilo que você se sente até mal fazendo aquilo, você sente uma angústia no peito, você se sente mal, todas as energias negativas fazendo aquilo, o que você precisa fazer é buscar mudar. Buscar mudar, transformar a sua realidade, a sua vida. Parar de ficar preso em vícios comportamentais, em posturas viciantes, negativas que você tem aí. Como saber se você está despertando a sua consciência? Você vai parando de se vitimizar. Você vai parando de se colocar como uma vítima na sua realidade. A pessoa, quando ela começa a despertar a consciência dela, ela percebe que ela não é mais vítima daquilo que acontece na vida, daquilo que acontece no entorno dela. Ela sabe que tudo aquilo que aconteceu na vida dela, que tudo que aconteceu na realidade ali, foi criado por ela. Não tenha nada que aconteceu na vida dessa pessoa que não seja criado por ela, que ela não deu permissão para que acontecesse. Uma pessoa que está despertando, alcançando o despertar da consciência, você vai perceber que a pessoa vai parando de se vitimizar. Ela vai assumindo que é uma criadora da realidade dela, porque você também é Deus, você é o criador da sua realidade. É isso que você precisa compreender. E essa pessoa que está despertando, ela sabe disso. Ela tem consciência disso. Ela para de ficar reclamando da vida. Porque não tem como a pessoa ficar reclamando das coisas que ela mesma cria. Não é mesmo? Não tem como a pessoa ficar reclamando daquilo que ela está criando, não é mesmo? Porque se ela está reclamando daquilo que ela está criando, ela tem que criar uma coisa diferente, não é mesmo? E uma outra coisa também, a pessoa começa a ter mais responsabilidades. Quando o despertar da consciência está fluindo para essa pessoa, a pessoa começa a ter mais responsabilidades, aumenta também as responsabilidades. E agora eu vou falar para vocês de como você despertar a sua consciência, saindo, se libertando da matrix humana, dessa ilusão de Maia, né? Como os orientais diz, como o budismo diz. Você precisa buscar a mudança do sentimento. Começar a ter sentimentos mais elevados, sentimentos mais positivos, para buscar se libertar dessa ilusão. Você sai dessa ilusão quando você muda o seu sentimento para sentimentos mais positivos. E também quando você busca ter lucidez. Busca ter maior lucidez sobre a realidade. E também quando você busca entrar em uma conexão mais profunda com a sua essência divina, com o seu eu superior que habita dentro de você, que é um ser onde habita todos os seus potenciais ocultos, todas as suas habilidades,
Quando você busca um maior domínio sobre o seu sentimento, o seu eu superior, o domínio sobre o seu lado mental também, você vai percebendo que a sua essência divina vai aparecendo na sua vida. Então, o despertar na vida da pessoa acontece a partir do momento que a pessoa busca a mudança do sentimento, a transformação do sentimento. Quando a pessoa busca ter maior equilíbrio, melhor dizendo, emocional. Quando você está sendo mais lúcido, busca ter maior lucidez sobre a vida dela, ter mais consciência do que está rodando a vida dela, do que acontece em volta dela. É isso que você precisa entender, é isso que você precisa buscar. E também você precisa buscar também o despertar da consciência. Acontece quando você também segue a sua alma. Quando você segue aquilo que você sente, segue a sua essência divina. Sabe, vou dar até um exemplo para vocês entenderem melhor quando é que a essência divina, a sua alma tá falando com você. Vou te dar um exemplo para você identificar quando a sua essência, quando a sua alma está falando com você. Presta atenção agora no que eu vou falar. Sempre vai vir um sentimento de alegria e ao mesmo tempo de serenidade. Você sente como uma boa vibração, aquela felicidade sempre é a sua essência divina. A sua alma, quando você tem esses sentimentos, tenha autoconfiança neles. Dê ação nesse sentimento, coloque ação nesse sentimento. Se é alguma postura que você precisa mudar, se é dar ação em alguma coisa que você percebe que você tem que iniciar, dê vazão naquilo que você sente, porque a partir do momento que você dá vazão para a sua essência divina, para aquilo que você sente, para a sua alma, as coisas vão mudar. Você vai perceber que você vai sair desse padrão inconsciente coletivo, a sua vida vai se transformar. Quando você seguir isso que eu tô falando para você, a sua vida se transforma, alcançando também o seu despertar da consciência, quando você segue estes princípios que eu falei para você agora. Mas uma coisa eu destaco para você. As pessoas, o despertar da consciência não é uma coisa difícil. Não é algo tão difícil assim como as pessoas tão colocam, né? As pessoas colocam o despertar da consciência como se fosse um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? As pessoas não colocam o despertar da consciência como se fosse um bicho de 7 cabeças? Mas, olha, preste atenção, o despertar sim, ele fica mais difícil a partir do momento que você fica muito apegado, preso a vícios comportamentais, a posturas negativas que você tem, apegado a coisas do passado, apegado a situações do passado aí, ou até mesmo apegado a pessoas negativas, apegado a amizades negativas que não tem. Você percebe que a amizade não é uma boa amizade ali. Quando você fica apegado desta maneira, vai se tornar muito mais difícil mesmo, porque você quer alcançar o despertar da consciência, que como eu bem destaquei que você só alcança o despertar da consciência quando você tem posturas diferentes, quando você tem sentimentos diferentes, quando você age de uma maneira diferente. E aí quando você vai buscar o despertar da consciência, mas continua apegado ao passado, ao velho ciclo, às pessoas negativas, a vícios comportamentais, hábitos negativos que você tem aí, você vai perceber que vai se tornar muito mais difícil, porque o despertar ele pede mudança. E se você continuar apegado, preso às antigas posturas, tudo aquilo que é negativo, você vai perceber que vai ter um embate, vai ter um conflito. Porque o despertar precisa de algo novo, mas se você está preso a velhas posturas, você vai perceber que você vai ter muito mais dificuldade. Vai brecar a sua evolução, vai brecar a sua transformação de vida. Então, para alcançar o seu despertar, meu povo, destaque essa frase. Para alcançar o seu despertar, você precisa agir de posturas diferentes. Claro, posturas éticas, posturas evolutivas. Você precisa ter posturas diferentes.
como eu já bem destaquei no vídeo de hoje aí, tá bem completo, vocês podem rever o vídeo aí para pegar, né, novos insights e também para vocês fazer as anotações aí, porque o vídeo está bem completo, então assista novamente aí para pegar os insights. Mas, meu povo, tem muita coisa para eu falar para vocês, mas eu vou ficando por aqui. E não esqueça de estar deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, porque quando você faz esses pequenos gestos de se inscrever, porque é importante, né, você se inscrever para você receber as próximas notificações dos próximos conteúdos, dos próximos trabalhos que eu vou fazer aqui para você. Então, se inscreva para ficar atento aos próximos vídeos. E também, por favor, né, meu povo, vamos compartilhar para mais pessoas aí, que esses pequenos gestos é uma maneira até mesmo de você agradecer pelo conteúdo que foi passado para você agora. E também a maneira de você compartilhar também é uma maneira que você tanto me ajuda e tanto ajuda o outro. Me ajuda a cumprir a minha missão, que a minha missão é ser um professor, um guia para você nesse seu despertar da consciência, na sua transformação de vida, para você trazer à tona tudo aquilo, todos os potenciais que a sua essência divina tem. É esse o meu propósito, o objetivo com você. E aí você compartilhando para aquelas pessoas que precisam ouvir isso, você vai estar ajudando essas pessoas a mudar a vida dela. Então, compartilhe também para essas pessoas para ajudar elas a transformar a realidade delas. E meu povo, chega! Está na hora de você viver aquilo que você sente que tem que viver, a sua felicidade de alma. Chega de adiar isso. Chega de adiar aquilo que você sente. Chega de adiar esse seu despertar da consciência. Porque quanto mais você adia o seu despertar, mais angústias você vai tendo, mais sofrimento, mais infelicidade. Então, para que prolongar um sofrimento, não é mesmo? Sendo que você pode ser muito mais feliz, ter uma vida muito mais incrível. Para que prolongar uma coisa onde você se sente infeliz? Para que prolongar um sofrimento? Vamos buscar uma coisa que é mais ética, meu povo? Chega de adiar isso que você sente que tem que viver. Falando isso, eu vou ficando por aqui.